glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do primeiro versículo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do primeiro versículo. À medida que a igreja foi encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do primeiro versículo. Sagrada Escritura nos diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. A igreja repita o versículo de número 7. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença para clamar ao Senhor, Deus amado, pela presença do Teu Divino Espírito Santo aqui em nosso meio. Nós exaltamos, glorificamos ao Teu nome, por estarmos sentindo a presença do Teu Divino Espírito Santo desde o início desse culto. Nós exaltamos, glorificamos ao Teu nome pelas oportunidades, pelos louvores, meu Deus e Pai, pela Tua presença. Meu Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque a nossa dependência está no mover, na ação do Teu Divino Espírito Santo. Sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há salvação. Sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há arrependimento. Sem a presença do Teu Divino Espírito Santo o milagre não acontece. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo venha, Deus, ungir a minha mente, ungir os meus lábios, porque, meu Deus, a minha dependência está no Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus e Pai, que o Teu Divino Espírito Santo venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a palavra esta noite. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, é uma linda salva de palmas, Senhor. Irmão, meditando a palavra para trazer para a igreja essa noite, o Senhor, Ele me deu um tema: Jesus tem um propósito na sua vida. Isso já foi falado aqui em cima nesse altar em alguma oportunidade, mas hoje o Senhor me deu esse tema: Jesus tem um propósito na sua vida. O texto que nós lemos, irmão, nos diz que as duas, Maria e Salomé, elas foram ao túmulo de Jesus para ungí-lo e levar. E no caminho elas estavam dialogando entre si, dizendo como que nós vamos retirar aquela pedra. E no caminho, quando elas chegaram, elas viram que a pedra já não estava mais, e aquela pedra era grande.
E ali as Marias e Salomé, elas entram ali dentro, e quando elas entram, elas olham e vê ali um jovem assentado de branco. Esse jovem, nós sabemos que é um anjo, e esse anjo então pergunta para ela: a quem vocês estão procurando? Jesus, aquele que foi crucificado, ele já não está mais aqui, ele ressurgiu. Então o anjo diz: olha, vai aos discípulos e a Pedro, e diz-lhe que Jesus vai os encontrar na Galileia, assim como ele havia dito. O anjo diz: ide aos discípulos e a Pedro. Repita comigo: ide aos discípulos e a Pedro. Entenda uma coisa, igreja: Pedro, ele já era discípulo. O anjo poderia ter dito simplesmente assim: ide aos discípulos e dizei que Jesus vai encontrá-lo na Galileia, assim como ele havia dito. Mas você talvez já leu essa passagem, esses versículos por várias vezes e não percebeu nada. Nós vamos observar que o anjo, ele especifica o nome de Pedro, de todos os outros discípulos. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Ele diz isso, irmãos, porque Pedro havia negado a Jesus pouco antes da sua crucificação. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 54, nos diz que eles prenderam Jesus e levaram ele para a casa do sumo sacerdote. E ali, irmãos, eles estavam reunidos para crucificar Jesus. Eles estavam acusando Jesus. E ali nos diz que acendeu uma fogueira. E uma mulher, ela olhou e disse: você é um deles. E Pedro disse: não, não sou. Se passou um tempo, outra mulher o viu e disse: olha, você é um deles. Ele disse: não, não o sou. Passada uma hora, um homem veio e disse: você é um dos galileus. E ele disse: não, não o sou. E a Bíblia nos diz que a terceira vez que Pedro nega Jesus, o galo cantou. E Jesus então, ele fixa os olhos para Pedro. Ele olha para Pedro e a Bíblia nos relata que Pedro sai e chora amargamente. Antes da sequência da mensagem, irmãos, eu quero explicar para você o que esse galo cantou. O galo aqui, irmãos, ele não é uma ave. O galo aqui é o som da trombeta. Primeiro que naquela região, ali naquele lugar não havia ave, não havia galinheiro, não havia galo, não havia galinha. Mas era o som da trombeta, que se tocava duas vezes. Se tocava meia-noite e se tocava 3 horas da manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 35. Jesus diz: vigiai, porque não sabei a hora que o Senhor da casa há de vir. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, ou se é pela manhã. O cantar do galo era o som da trombeta na madrugada. E esse cantar do galo aqui foi o som da trombeta. A trombeta tocou 2 vezes, tocava meia-noite e tocava 3 horas da manhã. E Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus. E nós vamos ver aí 2 principais motivos que levaram Pedro a negar Jesus. Primeiro motivo que levou Pedro a negar Jesus, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27. Diz Jesus: todos vós estará disperso, porque eles vão ferir o pastor, e quando se fere o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Pedro disse: não, Senhor, eu estou preparado para ir contigo até a morte. Eu não ficarei disperso, eu estarei contigo, eu irei contigo até a morte. Pedro, ele achou que estava preparado. A autoconfiança de Pedro, ele se achando um super cristão, ele se achando um super discípulo, ele disse: eu vou contigo aonde o Senhor fosse, estou preparado para ir contigo até a morte. Pedro não estava preparado. Pedro ainda não estava preparado para ir até a morte. Tanto é que ele negou Jesus. Segundo motivo que leva Pedro a negar Jesus
Nós encontramos ele no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 54. A Bíblia nos diz então que quando prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe. Pedro, ele não se aproximou de Jesus, Pedro seguia Jesus de longe. E o mais interessante de tudo, irmãos, que Pedro, ele tinha grandes experiências com o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. A Bíblia nos diz que Jesus, ele manda com que os discípulos entrem no barco, e Jesus foi para o monte orar. E os discípulos então, eles entram mar adentro, e a Bíblia nos relata que veio uma grande tempestade, de forma que as ondas batiam no barco, os ventos sopravam, e os discípulos começaram a ficar apavorados. E na madrugada, a quarta vigília da noite, vem Jesus andando sobre as águas, e os discípulos, eles tomam um susto, eles ficam com medo, achando que era um fantasma. Então Jesus disse: não, sou eu, não se assuste. E Pedro então disse: se és tu, Senhor, me faça ir até ti. Olha que ousadia, que coragem, que fé. Se for tu, Senhor, me faça ir até a ti. Jesus disse então: vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas de repente sopra um vento. Pedro ficou com medo, e então ele começa a afundar. E ele diz: Senhor, socorre-me. Jesus o pega pela mão. Pedro teve uma experiência única, uma experiência que o único ser humano teve, de andar sobre as águas. Uma experiência extraordinária com o Senhor. Segunda experiência, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Estava Jesus ali pregando o Evangelho, e a multidão começa a apertar Jesus. E havia 2 barcos à beira do mar, porque os homens haviam chegado à pescaria, não haviam pegado nada, e eles foram lavar as suas redes. Jesus então vê 2 barcos, e ele entra no barco de Simão Pedro. Ele então entra no barco e pede a Simão Pedro que afaste um pouco do mar. E ali Jesus, ele começa a ministrar a palavra. E depois dele ministrar a palavra, ele diz para Pedro: olha, Pedro, pegue as suas redes e lance ao mar alto. Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra lançarei a rede. Então Pedro, ele pega o seu barco, ele vai para o mar alto, ele lança a rede, e ele começa então a pegar uma grande quantidade de peixe, de forma que o seu barco, ele começa a ficar a pique. Então ele chama outro barco, eles vão lá e ajudam, e começam a pegar aquela quantidade de peixe e colocar nos barcos. Pedro então se ajoelha e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Havia 2 barcos, Jesus quis entrar no barco de Pedro. Depois Jesus manda com que Pedro vá ao mar alto. Ele diz: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E sobre a palavra do Senhor ele lança a rede e pega muitos peixes. Olha que experiência fantástica tinha Pedro com Jesus. Mas mesmo ele tendo essas experiências fantásticas, a Bíblia nos mostra que Pedro, ele nega Jesus. E Pedro negando Jesus, com certeza ele devia estar se sentindo um traidor, ele devia estar se sentindo culpado, um pecador. Porque nós vamos observar que quando Pedro nega Jesus, que o galo canta, Jesus, ele olha para Pedro. Por isso Jesus manda o anjo dizer: olha, fala para os discípulos e para Pedro. Jesus sabia que se ele não manda dizer para os discípulos e para Pedro, Jesus sabia que Pedro não iria encontrar com ele. Pedro estava se sentindo um pecador. Pedro estava se sentindo um excluído. Só nós observarmos que ele saiu e chorou amargamente. Se ele chorou amargamente é porque ele viu que ele errou. Ele conscientizou que ele havia errado, que ele havia pecado contra o Senhor. Mas esse a Pedro, diz aos discípulos e a Pedro, é para mostrar para Pedro
Jesus queria mostrar para ele que Jesus o amava, que Pedro o havia negado, mas que Jesus não havia negado a Pedro. Jesus amava Pedro, não importa se ele havia negado, não importa o que Pedro havia feito, Jesus o amava, Jesus não o havia rejeitado. E essa noite, o Senhor Ele quer falar com você, que negou Jesus, você que entrou por essas portas, e você cometeu o pecado, e você negou Jesus, mas isso aconteceu na sua vida, por causa de dois motivos. Primeiro motivo, autoconfiança. Você se achou autossuficiente para fazer aquilo que você queria. Você achou que estava preparado para servir ao Senhor, mas na verdade você não estava preparado. Você achou que servir ao Senhor era coisa fácil. Você achou que servir ao Senhor você não ia ter lutas, você não ia ter dificuldades, você não ia sofrer pressão. Mas entenda uma coisa: para servir Jesus é necessário estar preparado. Para servir Jesus não tem que ter autoconfiança. Para servir Jesus tem que ser humilde, tem que saber entender que vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos de lutas, mas vai ter momento de glória também. Jesus não nos prometeu somente um momento de glória. Foi falado pelo nosso irmão Bruno aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós, como cristãos, nós temos que estar preparados para enfrentar as dificuldades do mundo. Nós temos que estar preparados e saber que nós vamos enfrentar dificuldades, que vai haver situações que nós vamos viver, que nós vamos ter que aceitar Jesus ou negá-lo. Mas nós temos que entender, igreja, que se nós acharmos que nós somos o cristão bam, que nós somos o crente bom, que nós não somos pecadores, que nós somos isso ou aquilo, nós estamos correndo perigo. Pedro achou assim: não, Senhor, eu estou preparado para ir à morte com o Senhor. O Senhor pode passar o que quiser, eu estou contigo. Dos 12, somente Pedro que falou isso, e foi Pedro que o negou. Autoconfiança. Por isso que você tem negado a Jesus. Segunda atitude que fez com que você negasse a Jesus. Segunda atitude que fez com que você cometesse o pecado é andar de longe, é conviver com Jesus de longe, é acompanhar o culto de longe, é ficar nas orações de longe, é ficar longe da Bíblia, é acompanhar tudo aquilo que Jesus tem para você de longe. Por isso que fez com que você negasse a Jesus. Por isso que em determinadas situações você não consegue dizer: não, eu estou com o Senhor, eu sou do Senhor. Por isso que em determinadas situações, determinados meios que você está, você não consegue dizer que é cristão. Por isso que em determinado meio que você está, você comete pecado, porque você tem autoconfiança, você tem acompanhado Jesus de longe. Isso fez com que você se entristecesse muito. Embora você negou, embora você pecou, você fez como Pedro, você se arrependeu. Mas você hoje se sente um excluído, você hoje se sente um pecador, você hoje se sente um sujo, você não se sente digno de acompanhar Jesus. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Entenda uma coisa: você pode ter negado Jesus, mas Jesus não te negou. Você pode ter pecado contra Jesus, mas Jesus ainda te ama. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem o desejo que os pecadores, eles se arrependam, eles venham ao arrependimento. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19, versículo de número 1. A Bíblia nos diz que Jesus, entrando em Jericó, veio um homem chamado Zaqueu e subiu no sicômoro ou numa figueira brava para ver quem era Jesus, porque ele era de baixa estatura. Jesus então disse para ele: olha, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa.
A Bíblia então nos relata que Jesus ele entra na casa de Zaqueu, e aí os fariseus começam a questionar, dizendo: quem é esse que entra na casa dos pecadores, que senta com pecadores? A Bíblia não nos relata o que eles dialogaram ali, mas houve um momento que Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado e dividirei a metade dos meus bens com os pobres. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Está entendendo, igreja? Jesus ele tem o desejo que o pecador venha se arrepender. Aleluia. Evangelho de Marcos capítulo 2 versículo 13. A Bíblia nos diz que Jesus saiu, e ali ele vê Levi, um cobrador de imposto. Ele chama Levi: vem, segue-me. E ele vai para a casa de Levi, e ali ele senta, ele almoça com os pecadores, com os cobradores de imposto. Mais uma vez vem os fariseus criticar Jesus, dizendo que ele está ali sentado com pecadores. E Jesus então, ouvindo isso, ele diz: olha, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Aleluia. Você não precisa se sentir rejeitado, você não precisa se sentir excluído porque você pecou. Jesus ele veio te chamar, Jesus ele quer que você venha para o caminho dele, Jesus ele quer que você se arrependa. Aleluia. Jesus está te chamando essa noite. Jesus está dizendo: volta, venha para mim. Jesus ele não deixou de te amar. Jesus ele não deixou de ter compaixão com você. Jesus ele continua te amando. Mas Jesus essa noite ele quer que você tenha a mesma atitude de Pedro. Evangelho de João capítulo 21, a partir do versículo 15. A Bíblia então nos diz que depois de terem comido, que os discípulos e a Pedro, eles foram para o mar da Galileia, e ali eles estavam com Jesus. E após eles terem comido, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Olha que responsabilidade. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse: olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Abali, Shabalá. Pedro havia negado Jesus, mas Jesus ele tinha um propósito na vida de Pedro. Havia pessoas que estavam necessitadas de ser apacentado. Havia ovelhas que precisavam que Pedro fosse pregar. Havia ovelhas que era necessitado que Pedro fosse orar. Havia ovelhas que fosse necessitado que Pedro fosse evangelizar. Era necessário que Pedro cuidasse de ovelhas. E Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, igreja? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, igreja? 3 vezes se ele o amava. Jesus ele queria que Pedro entendesse que não importava a situação que ele estava, que Jesus o amava, mas que Jesus queria que ele viesse ao encontro dele. Ele queria que Pedro se convertesse de verdade, que Pedro abandonasse o pecado e que Pedro andasse no caminho do Senhor, porque tinha vidas para ele cuidar. Eu não sei quantas vezes você negou Jesus. Eu não sei o que te levou a negar Jesus. Eu não sei o que te levou ao pecado. Mas Jesus, Ele manda te perguntar essa noite: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aleluia. Porque entenda uma coisa: Deus tem um propósito na sua vida. Existem ovelhas para você apacentar. Existem pessoas lá fora que estão na prostituição. Existem pessoas lá fora que estão nas drogas.
Existem pessoas que estão precisando de oração, existem pessoas que estão precisando de ser cuidadas, existem pessoas que estão precisando de ser tratadas, e Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer te usar. Aleluia. Deus quer te usar. Entenda uma coisa, Jesus disse: ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que assim como eu disse, eu encontrarei com eles na Galileia. E quando Pedro chega lá, Pedro chega no mar da Galileia onde Jesus estava, em momento algum nós vemos Jesus acusar Pedro. Em momento algum nós vemos Jesus falar dos pecados de Pedro. Em momento algum. Mas Jesus pergunta para ele: tu me amas? Jesus, Ele não é acusador. Acusador é o adversário de nossas almas, o diabo, que tenta nos acusar de todas as formas. Jesus, Ele ainda é o nosso advogado. E Jesus, Ele não está aqui para acusar. Jesus, Ele está aqui para nos confortar. Jesus está aqui para nos chamar do arrependimento. Jesus está aqui para nos chamar para vir à presença dEle, porque Ele quer nos usar. Jesus, essa noite, Ele não quer te acusar dos seus pecados. Jesus, essa noite, Ele te trouxe aqui não para apontar os seus pecados, mas Jesus, Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer, para você abandonar os seus pecados. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele te quer de volta, Ele te quer no caminho dEle, Ele quer te usar. Jesus, Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: não peques mais. As pessoas podem estar te acusando do seu pecado, a sua família pode estar te acusando do seu pecado, as pessoas na igreja podem estar te acusando do seu pecado, mas Jesus te trouxe aqui não é para te acusar, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um propósito na sua vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia nos diz que pegaram a mulher em adultério. Então os fariseus, eles trazem aquela mulher até Jesus para o pegarem. E diz: Senhor, a lei de Moisés diz que quando se pega uma mulher adultéria, ela tem que ser apedrejada até a morte. E essa mulher foi pega em adultério. O que nós vamos fazer? Jesus então estava escrevendo sobre a areia, ou algumas versões sobre a terra. E eles mais uma vez perguntam para Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Aleluia. E a Bíblia nos diz então que começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus então, Ele levanta a cabeça e olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? A mulher diz: não. Ele disse: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. É isso que Jesus quer. Em momento algum Ele chamou aquela mulher de adúltera. Em momento algum Jesus acusou aquela mulher como todo aquele povo estava fazendo, como os fariseus estavam fazendo. Mas quando Ele teve a oportunidade, Ele disse para ela: vá e não peques mais. Jesus, Ele nos ama. O Senhor, Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos ao arrependimento, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. E não existe nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais. E não existe nada que nós podemos fazer também para que Deus nos ame menos. Isso se chama graça. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, essa tal maneira não tem como explicar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada que nós fizermos vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Deus nos ama de tal maneira, isso é graça, favor imerecido. Nós não fizemos nada para que Deus nos amasse, mas Ele nos amou. Agora, muitas das vezes, por nós acharmos que somos autossuficientes, nós acharmos que somos o tal, por nós não estarmos na presença, estar seguindo Jesus de longe,
não querer nos envolver nas coisas do Senhor, não querer nos envolver nas coisas de Deus. Seguimos Jesus de longe, nos achamos o bom, não colocamos a nossa dependência no Espírito Santo, nos achamos autossuficientes. É aí que mora o perigo. Por isso Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas nós vamos ver no livro de Atos que Pedro, diante do Sinédrio, ele ali confessa Jesus, não importa se ele iria apanhar, se ele iria ser morto, mas ele confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Sabe por quê? Porque ele se colocou na dependência, ele começou a se envolver mais nas coisas de Deus. Ele já não se importava mais em morrer, ele já não se importava mais em tomar açoites, chicotadas, não. Mas ele não iria negar Jesus, ele não iria pecar contra o seu Salvador. E muitas das vezes é isso que falta para nós. É isso que falta para nós cristãos. Colocar a nossa dependência no Espírito Santo, nos envolvermos mais nas coisas de Deus, estarmos mais próximos de Jesus. E eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus, ele está chamando todos nós, mas está chamando em especial você que o negou, você que esteve no pecado, mas se arrependeu e chorou amargamente, assim como Pedro. Logo que ele negou Jesus, logo que ele cometeu aquele pecado, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Jesus, ele quer que todos aqueles que pecaram, eles venham se arrepender, ele volte para o caminho do Senhor. O Senhor, ele quer hoje que você se arrependa, que você volte para os caminhos do Senhor. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem ovelhas para você apacentar. Ele tem ovelhas machucadas. Ele tem ovelhas que estão desgarradas. Ele tem ovelhas que estão perdidas. O Senhor, ele tem um propósito na sua vida com essas ovelhas. Mas entenda uma coisa: o propósito só vai se cumprir se você se arrepender. O propósito só vai se cumprir se você for na Galileia, se você for à beira do mar. Porque Jesus diz aos discípulos e a Pedro, e a Bíblia nos diz que os discípulos foram e Pedro foi também. Mesmo ele tendo pecado, mesmo ele se sentindo culpado, mesmo ele chorando amargamente, mesmo ele tendo negado, mas ele foi porque ele se arrependeu. E Jesus, essa noite, ele quer que você se arrependa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor que esteja louvando. E quando o ministério de louvor estiver louvando, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, que nós possamos entender, analisar nós mesmos, se nós nos achamos autossuficientes, se nós não estamos nos colocando na dependência do Espírito Santo, se nós estamos acompanhando Jesus de longe ou se nós estamos nos envolvendo. Porque Jesus, ele tem um propósito na nossa vida. Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus tem ovelhas para você apacentar. Existem ovelhas que ainda não estão no aprisco do Senhor. Isso Ele quer que você apacente essas ovelhas. O Senhor, Ele quer que você pregue para essas ovelhas. O Senhor, Ele quer que você trate dessas ovelhas. O Senhor, Ele quer que você cuide dessas ovelhas. Mas para isso é necessário se arrepender. Para isso é necessário vir ao mar da Galileia. O que é o mar da Galileia? O que simboliza? Simboliza a comunhão, simboliza o arrependimento. Porque se Pedro não tivesse ido lá, era sinal que ele não havia se arrependido. Se Pedro não tivesse ido lá, era sinal que ele queria continuar uma vida de pecado, que ele queria continuar negando a Jesus. Mas o mar da Galileia simboliza arrependimento, simboliza lugar de comunhão com o Senhor. Aleluia, glória. Abadi, Shabala, Sala, Sabadi.
Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Se você pensa que está tudo terminado, ouça a igreja, Deus fala contigo, e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora: aleluia. A última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, Preste atenção, igreja. pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero te a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Meu Deus. Deus é Deus sem você. Aleluia. E o que é você sem Deus? Nada. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Meu Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Meu Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sinta a presença do A Espírito Santo. vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse, igreja.
Tome posse. Tome posse da Aleluia. sua bênção hoje aqui. Shabalá, salá, sabadi. Labadi. Shabalá, salá, sabadi. Shabalá, salá, sabadi. Labadi. Shabalá, salá, sabadi. Shabalá. Labadi. Shabalá, salá, sabadi. 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 Shabalá, salá, sabadi. Shabalá, salá, sabadi. Labadi. Shabalá, salá, sabadi. Assim diz o Senhor: tenho eu contemplado o teu coração, tenho eu contemplado as suas lágrimas. Labadi. Shabalá, salá. Tenho eu contemplado as tuas noites. Labadi. Shabalá, salá, sabadi. Mas assim diz o Senhor: Labadi. Shabalá, salá. Aquieta-te, aquieta-te. Labadi. Shabalá, salá. Hoje tomo eu essa situação nas minhas mãos. Assim diz o Senhor: vou eu tratar com cada um. Labadi. Shabalá, salá. Vou eu pesar a mão em cada um. Labali, Shabalá, salá. Entenda, Labali, Shabalá, é daqueles que mexem com o servo meu, ai daqueles que mexem com aquele que está na posição, ai daqueles que mexem com aqueles que se calam. Labali, Shabalá, e vou eu tratar, e você vai ver, e vai dizer assim: foi o Senhor, foi o Senhor, vou eu tratar, vou eu te levantar, e eles vão ter que ver que sou eu na tua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia, glória, aleluia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Labali, Shabalá, salá, sabadi. Shabalá, salá. Labadi, Shabalá, salá, sabadi. Shabalá, salá. Labadi, Shabalá, salá, sabadi. Shabalá. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo que é real aqui em nosso meio. Sim, há uma glória da presença do Espírito Santo aqui. Abre o teu coração, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado esta noite. A presença do Espírito Santo neste lugar. Sinta aí o toque, sinta aí a glória, sinta aí a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença. Seja renovado aqui esta noite, seja batizado com o Espírito Santo. Sinta, você que está em casa, sinta a presença, sinta o toque do Espírito Santo, sinta. Isso, começa a falar em línguas, começa a falar em língua, receba o batismo do Espírito Santo, receba a presença dele, 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 receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba o toque do Espírito Santo. Isso. Labali, Shabalá, salá, Labali, Shabalá, salá, sabadi, Labali, Shabalá, salá, Labali, Shabalá, salá. Aleluia, aleluia. Seja cheio, 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 seja cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia, glória, aleluia. Labadi, Shabalá, salá, sabadi, Labadi, Shabalá, salá, sabadi, Shabalá, salá, sabadi, Shabalá, salá, sabadi, Shabalá, salá, sabadi, Shabalá. Sinta, sinta, sinta a
glória. Isso, sinta a presença dEle. Aleluia. Glória, glória, glória. Sinta a presença, sinta a presença. Seja fortalecido aqui esta noite. Seja fortalecida aqui esta noite. Seja fortalecida aqui esta noite. Seja fortalecido aqui esta noite. Aleluia! Glória! Receba a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Aleluia. Aleluia. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. É uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aleluia.
Deus. Aleluia. Você de máscara preta, não vou citar o seu nome, nós estamos ao vivo aqui no Facebook. Quando o Ministério Louvor louvava o hino, o Espírito Santo de Deus mostrava você coração muito angustiado. E você perguntando a Deus por quê? Por quê? Você perguntava a Deus. E Deus, Ele tem contemplado tudo. Ele tem contemplado até as suas noites. Ele tem contemplado a sua família. Porque isso não está afetando só você, está afetando a sua família. E Deus, Ele se agradou do silêncio. Ele se agradou que você não retrucou. Mas o Senhor, Ele vai te honrar. E o Senhor vai pesar a mão sobre cada um. Não é porque você quer, você não pediu, você não fez isso com o Senhor. Você simplesmente se entristeceu. Mas ao você se calar, você agradou a Deus. E Deus vai pesar a mão sobre cada um. E Deus vai pesar a mão de uma forma que você vai olhar e você vai falar assim: foi Deus. Deus vai fazer com que você possa ver assim: olha, eu pesei a mão sobre cada um. E Deus vai te honrar. Dê uma linda salva de palmas para a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Lembrando, irmão, que domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Quarta-feira às 19h30, culto de cura e libertação. Nós estamos com uma campanha, irmãos. Essa campanha se chama Ainda Há Esperança. Nós estamos aqui com essa caixa. E cada quarta-feira você vai colocar um pedido nessa caixa, como eu também estou colocando. E no final do culto nós vamos estar orando, toda a igreja junto, com imposição de mãos por cada pedido que estiver aqui. E no final dessas 7 quartas-feiras, nós vamos estar orando, levando essa caixa para o monte com cada um dos pedidos. Nós vamos estar apresentando ao Senhor. Então você que está sem esperança, você que está perdendo a esperança com alguma coisa, você que conhece alguém que está sem esperança ou está perdendo a esperança, seja com o esposo, com a esposa, com o filho, com o trabalho, com a vida financeira, com o ministério, seja o que for, convide para estar conosco. São 7 quartas-feiras, nós vamos estar aqui ministrando a palavra, nós vamos estar orando, nós vamos estar apresentando cada um dos pedidos ao Senhor. E nós vamos estar orando junto, a igreja junto, pelos nossos pedidos. Eu tenho certeza que Deus vai transformar vidas, que Deus vai abençoar vidas, que pessoas vão ter suas vidas transformadas. Então 7 quartas-feiras, nós começamos quarta-feira que vem. Agora quarta-feira, a segunda quarta-feira, venha participar conosco. Convide alguém para estar conosco em nome de Jesus. Nós temos aqui também esse cesto com pedido de oração. Você pode colocar nomes e pedidos. No final do culto nós oramos, apresentamos ao Senhor. E no final do ano nós levamos ao monte e consagramos ao Senhor. Quinta-feira às 19h30 nós temos a nossa reunião do grupo de célula, o nosso GLA. E nós estamos aí com 3 grupos. Um grupo no bairro Ana Carrara, que está sobre a responsabilidade do diácono Marcelo e a pastora Jane. Temos ali um grupo na casa da nossa irmã Carla, no bairro Bandeirantes, que está à frente desse trabalho, o presbítero Bruno e a diaconisa Luciana. E nós temos ali na Pampulha, na casa da nossa irmã Daiane também, um grupo de GLA também. E por enquanto está à frente eu e a missionária Juliana. Em breve nós vamos estar colocando alguém à frente desse trabalho, para que cada quinta-feira nós possamos estar ainda aí em um grupo. Tem sido uma bênção, irmão. Deus tem trabalhado, Deus tem curado. Venha participar conosco em nome de Jesus. Toda quinta-feira às 9h30 nós temos no bairro Ana Carrara, nós temos no bairro Bandeirantes e no bairro Pampulha. Venha participar conosco, é uma bênção em nome de Jesus. E dia 21 de novembro nós teremos aqui na igreja o Aviva Amada. O Aviva Amada é um encontro de mulheres que é feito um sábado por mês. Não é culto, é uma reunião de mulheres, onde elas sentam, fazem uma roda, conversam, oram. É uma bênção, que as irmãs que têm participado têm gostado, têm surgido testemunhos sobre isso.
A gente estava com esse trabalho na responsabilidade, né? Quem está à frente desse trabalho é a diaconisa Gisele, e já temos testemunho desse trabalho. Só foi parado por causa da pandemia e agora está voltando esse trabalho em nome de Jesus. Dia 21 de novembro, sábado, às 16 horas, o encontro de mulheres. Venha participar, vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar aí encerrando o culto. E eu quero pedir o presbítero André que faça a oração pelos pedidos, o missionário Juliano a oração final, e o presbítero Bruno a bênção apostólica. Paz do Senhor, igreja, estenda as mãos. Senhor, meu Deus, querido Pai, apresentamos, Senhor, meu Deus, cada pedido que está aqui nessa cesta, meu Pai. São vidas clamando ao Senhor, meu Deus. São vidas, meu Pai, que clamam ao único Deus, ao único que pode resolver, meu Pai. Pai, eu apresento a vida deles, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar o milagre, derramar a cura, meu Pai. A restauração na família, meu Deus. Pai, o emprego, meu Pai. Que o Senhor possa fazer milagres na vida de cada um que colocou seu pedido aqui, meu Deus. Pai, que é só o Senhor que pode fazer, meu Pai. E eles estão clamando a Ti, Senhor. Abençoa também, meu Pai, aqueles que estão pela internet, meu Deus, clamando, meu Pai, neste momento por algum pedido, meu Pai. Que haja milagre, meu Deus, porque o Senhor opera, o Senhor é o Deus vivo, meu Pai. Entregamos a cada um deles em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus mais uma vez. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite na Tua presença. Deus, por tudo que o Senhor falou aqui essa noite. Deus, nós vamos sair aqui, Senhor, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, da Tua misericórdia. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor estar nos guardando sempre nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa semana que se inicia. Deus, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar com as Tuas mãos poderosas. Deus, eu apresento o lar de cada um, que o Teu divino Espírito Santo venha se fazer presente no lar dos Teus filhos, nos nossos lares. Deus, muito obrigado também, Senhor, pelos livramentos, Senhor meu Pai, que o Senhor nos dá. Aqueles livramentos, Senhor, que nós não vemos, mas o Senhor tem cuidado de nós com as Tuas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Estenda a mão todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam bem forte. Amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.